Jeremias 17, versículo de número 5. Ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo seguinte, só para a gente terminar. Bendito o varão que confia em quem? E cuja esperança é quem? É o Senhor. Vamos parar aqui. E depois na sua casa, não vai dar tempo aqui a gente falar, mas na sua casa você dá mais uma analisada nesse capítulo 17 de Jeremias. E se quiser ler mais algumas outras coisas também, fica à vontade, é muito bom. Eu particularmente gosto muito de Jeremias, porque Jeremias faz a gente ter esperança. Porque Jeremias viveu numa época muito difícil, não com as outras nações, com o próprio povo de Deus. Os sacerdotes, os chamados profetas e o próprio povo, que não aceitou aquilo que Jeremias trazia de Deus para eles. Quando eles rejeitaram, e tem pessoas que quando elas te rejeitam, elas estão rejeitando por causa do que está em você. Ela não está te rejeitando, não é propriamente por sua própria causa. O pessoal rejeitou Jeremias porque eles rejeitaram a Deus. Quando a pessoa ela rejeita a Deus, nada de Deus que você levar para ela, seja aos olhos dela bom ou ruim, ela vai aceitar, porque tudo para ela é ruim. Tudo para ela é estranho, esquisito e ela não quer. É aquela mesma coisa que Jesus usa a expressão ao dizer: não lanceis pérolas aos porcos. O porco não sabe o valor que tem uma pérola. Ele vai jogar ela na lama. Assim é a pessoa que ela despreza aquilo que Deus envia. Como Deus vai sempre enviar, e assim também como Satanás, tá, irmão? Assim como Deus usa o ser humano, o homem, para poder trazer o que ele quer na terra, assim também os demônios, para fazer na terra o que eles querem, eles também usam pessoas. Não foi por acaso que foi lá no Éden a serpente para poder entrar na vida de Eva, para poder fazer aquilo que ele desejava fazer. Assim tem espíritos malignos que eles vêm na vida da pessoa, mas eles vêm de uma forma que você imagina que seja alguém. Mas, na verdade, atrás daquilo dali tem demônios. E assim tem pessoas que elas não veem, não são capazes de perceber. Paulo fala, por exemplo, a uma das igrejas que ele teve, não me recordo agora qual foi, não sei se foi em Colosso ou foi em Tessalônica, não me lembro, mas ele, ou foi lá na Galáxia, não lembro não. Numa daquelas 3 cartas lá, Paulo disse que quando ele chegou lá, eles receberam ele, mas receberam não como ele estava. Significa que, humanamente falando, Paulo estava deficiente. Não sei o que ele tinha, não sei se ele tinha sido depois de uma surra daquela que ele levou. Chegou lá todo lascado, mas eles ouviram Paulo como se eles estivessem ouvindo um anjo de Deus. Então aquele pessoal sabia e estava recebendo o que Paulo estava levando a eles.
Mas teve pessoas que pegou Paulo e bateu, açoitou, expulsou, jogou para fora, retirou, rejeitou o que Paulo fazia. Assim como nos tempos de Jeremias também foi feito. Então, quando alguém, por exemplo, não aceita o que você fala de Deus, não se preocupe não. Você não é o primeiro e possivelmente, infelizmente, não será o último. Já fizeram isso com outras pessoas antes. Hoje tem muita mensagenzinha bonitinha, aonde às vezes as pessoas estão falando coisas apenas para dar aquela maquiada, aquela passada de pano, e não cobram um comprometimento, um compromisso com Deus e uma vida com Deus. E por isso que quando vem alguém com uma mensagem que me cobra responsabilidade, que me cobra comprometimento, às vezes eu acho que aquilo não vem de Deus, porque Deus não vai me cobrar isso, Deus não vai exigir isso de mim. E por isso é que às vezes eu acabo vivendo um tipo de vida em nada parecido com o que Deus gostaria que eu tivesse. Mas não porque Deus não me falou, porque eu não quis ouvir o que Deus estava a me dizer. Porque quando Jeremias fala no versículo 5 acerca de maldito o homem que confia no homem, Jeremias não está falando de relacionamento não, tá, irmã? Deixando aqui bem claro, porque para nos relacionar como pessoas, marido e mulher, por exemplo, é necessário que exija confiança de um no outro, até para amigo. Eu, por exemplo, tem gente que às vezes me critica, ele diz assim, é porque o pastor só faz isso aí para os amigos dele. Eu vou fazer para o inimigo, irmão, eu sou burro. Eu tenho que fazer para o amigo mesmo. Vou fazer para o inimigo? Eu não. Sou otário, não. Jesus não fazia para os inimigos, ele fazia para os amigos. Eu vou fazer diferente? Não, vou dar aqui meu amigo aqui. Meu amigo está querendo acabar comigo, eu vou dar ele a condição dele fazer isso? Claro que eu não vou. Claro que eu vou dar para o amigo, para quem está comigo, não para quem está contra. Eu vou munir, eu vou capacitar quem está contra mim? Não, só se você for idiota para você fazer isso. Mas quando ele está falando aqui de confiar no homem, significa esperar ou depender do ser humano. Nunca dependa do homem, por alguns motivos. O primeiro, para você não se decepcionar. Por quê? Porque os homens decepcionam. Basta uma coisa. Quantas às vezes você já votou num político e o político decepcionou você? Mas você confiou que aquela pessoa faria um bom trabalho. Quantas vezes, às vezes, você confiou numa pessoa, você abriu a porta de sua casa e aquela pessoa te passou para trás. Mas você confiou na pessoa. E ela te enganou e você ficou frustrado, aborrecido e chateado. Então, é necessário um relacionamento para que haja confiança. Não é você chegar, por exemplo, como as pessoas vê alguém com a Bíblia debaixo do braço, ou já vê uma pessoa na igreja, ou alguém se apresenta como pastor, aí você já vai logo abrindo a porta do seu coração, a porta de sua casa, e você já vai confiando nisso ou naquilo, e já vai abrindo para todo mundo. Então você tem que ter inteligência. Você tem que confiar nas pessoas, mas não para estar a sua vida na mão delas. Para estar a sua vida é só na mão de Deus, irmão. É só na mão de Deus que você deve confiar 100%. E o que eu acho mais engraçado é que às vezes as pessoas confiam em homens plenamente e são capazes de dar a vida por eles, mas não confiam em Deus sendo capaz de dar a vida por ele. Às vezes para isso a pessoa não confia.
Por isso que Jeremias está dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O que isso vai causar? Vai apartar o seu coração do Senhor. Assim como Deus quer o seu coração, o diabo também. Por que o diabo quer o meu coração? Lembra de Ananias? Lá em Atos capítulo 5. Ananias não se converteu, não era um crente, não fez o chamado, aceitou Jesus e se tornou do clube dos salvos. Neemias não foi lá pegar parte do que ele vendeu, não foi levar a oferta lá nos pés dos apóstolos. Porque para um cara dar dinheiro na igreja, né, irmão? O coração dele, né, tem que ser mais ou menos, né, pelo menos. Agora, quando Ananias chega lá, o que Pedro falou com Ananias? Ananias, por que você deixou quem? Satanás encher o teu coração. Onde foi que o coração de Ananias foi cheio do diabo? Quando ele apartou ele do Senhor. E confiou nos recursos que ele tinha. E ajuntou com a sua esposa, achando que os seus métodos eram melhores do que os de Deus. Todas as vezes que nós deixamos de confiar no plano de Deus para confiar em sugestões dos homens, isso vai fazer o seu coração se apartar do Senhor. Esses dias atrás, um pastor que trabalhou comigo, há uns 10 anos atrás, ele me passou umas mensagens até achar o telefone da igreja e falar comigo. Geralmente, às vezes, eu não ando em rede social, não vejo, não me passa mensagem lá não, entra no telefone da igreja aí, se você quiser falar comigo, passa a mensagem que ela vai chegar em mim. Rede social eu não mexo, eu não ando lá em rede social, muito difícil. Aí, esse pastor passou a mensagem e conseguiu falar comigo. Há uns anos atrás, ele saiu do ministério, fez um monte de coisas, falou um monte de besteira. Não tem problema nenhum você sair de ministério, irmão. O problema é o que você fala e o que você faz. Esse é que é o problema. Falou um monte de coisa. Só para a gente resumir, eu só estou falando que ele falou assim: eu autorizo o senhor contar o que o senhor quiser. O senhor está autorizado. Só estou falando por causa disso, não vou falar o nome dele. Mas ele virou para mim e disse assim: eu só passei a mensagem para o senhor que eu gostaria de pedir ao senhor perdão, porque eu sei que o senhor não é um homem vingativo. Porque desde quando eu fiz tudo aquilo, eu disse para ele: por que você fez? Ele disse: porque eu dei ouvido a pessoas que me induziram a isso. Está vendo aí? Olha o que Jeremias está falando. Eu ouvi pessoas, segui o conselho dela e fiz isso. Contra mim mesmo, as palavras dele. Hoje eu não durmo, tenho escoliose, trombose, não sei o quê, um monte de doença, coração grande, um monte de doença degenerativa, um monte de coisa. Talvez ele até teria isso. Não estou falando que ele fez isso não, tá, irmão? Mas uma coisa eu disse: pastor, eu só quero dizer para você que quando você fez isso comigo, eu não esperava isso de você, porque a gente não espera de quem é de Deus, você não espera bobagem. Quem é de Deus, você não espera besteira, irmão. Eu não esperava que você fizesse. Foi uma decepção para mim. Mas quando você fez, eu te perdoei imediatamente o que você fez. Sabe por quê, pastor? Senão eu estaria igual você agora.
Olha onde você foi parar pelo que você fez. Eu estaria igualzinho você, não dormir, não descansar, a mente perturbada, buscando uma palavra, um perdão para se sentir melhor, porque diz assim: eu não sei se eu vou viver, mas eu só quero morrer na certeza que eu estou salvo. Eu não posso carregar essa culpa comigo. Tem só 59 anos, ainda tem muita vida pela frente. Mas olha como ele passou esses últimos 8 ou 9 anos, mais ou menos. Foram 9 anos que ele perdeu da vida dele. Por quê? Porque foi confiar em orientações, em direções que as pessoas deram para ele, e isso fez com que ele apartasse o seu coração do Senhor. Foi assim que Satanás afastou Eva de Deus. Eva era mulher de Deus, irmão, santa. A glória de Deus estava nela, mas para afastar ela de Deus, a serpente teve que colocar nela a confiança, não no que Deus havia dito, mas naquilo que ela estava ouvindo. Cuidado com pessoas que às vezes querem fazer você confiar no que elas dizem, no que elas afirmam e no que elas falam, não naquilo que diz o Senhor. Por isso eu gosto dessas mensagens que esses profetas usavam, que eles diziam assim: assim diz o Senhor. Ele não está dizendo assim, eu estou falando, eu sou homem de Deus, você deve me escutar. Não, você tem que escutar o Senhor, você não tem que me escutar. Você tem que ouvir é Deus. Eu não tenho que dominar e controlar você, e você não é um fantoche para poder fazer o que eu quero. Não, porque é o pastor. Não, meu irmão. Até quanto de Deus está dentro do que eu estou dizendo? Se não está, meu filho, desconsidere, não deixe isso entrar no seu coração. Por quê? Porque senão isso vai fazer você se apartar de Deus. E quando você se aparta de Deus, ele diz assim: maldito o homem. A palavra maldito é quase mais ou menos assim parecido né, com uma situação. De que forma? A maldição significa que quando a ira de Deus está sobre uma pessoa, aí, pastor, então Deus está com raiva, Deus está revoltado, ele vai pegar a pessoa, vai arrebentar ela. Não é não. A ira minha e sua leva a gente a quebrar a vassoura, quebrar o que tiver que quebrar, né? Tiver que falar o que tem que falar. Quando a gente fica irado, a gente faz isso. A ira de Deus não é violência. A ira de Deus, irmão, é juízo. Depois você pode ler na sua Bíblia, o capítulo 1 do livro de Romanos, nós vamos ler só o 18. Mas você pode ler o capítulo todo, né? Mas o versículo 18 diz assim, ó: porque do céu se manifesta. O que se manifesta do céu? A ira de Deus sobre o quê? Sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5. Jeremias passou 25 anos falando a mesma coisa. Você pega o livro de Jeremias e leia. Jeremias passou repetindo aquilo ali 25 anos. A mesma coisa, não mudou a mensagem dele. Mas as pessoas não quiseram confiar em Deus, preferiram confiar nos homens. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que Deus soltou Nabucodonosor, que enviou seu exército, prendeu quem tinha que prender, matou quem enfrentou, tacou fogo e queimou tudo, até o objeto sagrado de culto, que era o templo, foi queimado. E os objetos foram levados para a Babilônia e colocados na casa do Deus Marduk, na Babilônia. Né? Então, você vê o que é isso? A ira. Deus está virado. Então, o juízo veio sobre o erro, porque as pessoas sabiam que era certo, mas preferiu fazer o errado. Se eu sei o que é certo e eu faço o errado, eu estou provocando
a ira de Deus. Ou seja, eu estou provocando o juízo de Deus. Por isso que Jeremias está dizendo, olha, o que você está fazendo, você está só provocando que Deus se levante para tratar contigo. Você vai encarar? Você vai topar? Você vai querer enfrentar ele? Porque, como Paulo fala aqui, do céu se manifestou a ira, o juízo. O juízo veio. E você vai ver aí, se você ver nesse próprio capítulo aí de Romanos, você vai ver aí, que as pessoas conheciam, sabiam, mas faziam errado. E o que Deus fez? Eles sofreram punições em seus próprios corpos. Então, o que é o juízo? Tem gente que pensa que o juízo de Deus, por exemplo, é só no dia final. Não, irmão, no dia final é outra coisa. Mas já tem gente debaixo do juízo divino. Dentro de igreja é pastor, é obreiro, é membro. Já tem gente debaixo do juízo de Deus. Até, possivelmente seja Paulo, em Hebreus, ele diz que o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. E quem é que conhece a verdade? O povo de Deus. E quem é que pratica a injustiça? O povo de Deus. Porque sabe o que é certo. Onde é que Deus vai começar a corrigir a coisa? Não é lá no mundo, não, é dentro da casa. Ele vai se manifestar sobre todo impiedade. Ah, pastor, eu não gosto dessas mensagens, porque eu queria uma coisa assim, sabe? Que falasse assim algo para mim. Pois é, eu sinto muito, irmão. Não fui eu que escrevi a Bíblia. E se fosse eu, você estaria perdido, que não resolveria a tua vida. Mas o que Deus escreveu e lá colocou, não é só algo para nos contar uma história, mas é algo para nos proteger. Porque o que Deus me fala e o que Deus me diz é igual aquelas placas que você vê na beira da estrada. Curva perigosa, 60 km por hora. Passa lá 120, vai capotar e vai perder a vida. Ah, está amarrado. Por que Deus deixou morrer? Porque a placa estava lá para te avisar. Assim como a palavra de Deus, são essas placas para nos avisar. Você sabe a verdade? Sei. Então não cometa injustiça, não pisa na bola, não faça o errado. Por quê? Porque Deus vai se manifestar do céu, a sua ira vai descer. Quer dizer, o juízo vai descer. E o couro vai comer. E o que tiver que perder, vai perder. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Até reconhecer e voltar para debaixo do Senhor, se humilhar, pedir perdão e corrigir para poder se levantar. Por isso que ele diz: maldito, né? O homem que confia no homem. Você acha que no mesmo tempo que Jeremias pregava, não tinha outros pregando outra coisa? Tinha. Mas confiou no homem e não em Deus. O que vem? Nabucodonosor vem como juízo. Os problemas, as perdas, os danos que às vezes a gente sofre, a gente tem, a gente passa, vem por causa destas coisas que nós ouvimos. Mas o pastor chegou para mim e falou: não, irmão, pode ficar tranquilo que Deus quer o seu coração. Não vai acontecer nada disso. Vai, irmão. Se Deus falou que conserta, se não acontece, vai acontecer. Não tem pastor nenhum que vai evitar isso na tua vida. Igual tem pastor, por exemplo. Tem pastor não. Tem gente que já veio reclamar comigo e disse assim: o senhor fez meu casamento acabou. Eu falei: mas o meu está aqui. Por quê? Porque eu não casei com sua mulher, eu casei com a minha. Não significa que eu fiz. Ah, mas o senhor abençoou. Eu não abençoei nada. Eu fiz uma cerimônia. Cerimônia qualquer um pode fazer. Como o juiz de paz faz no cartório. Como o padre faz na igreja. Como o pastor faz. Mas não sou eu que abençoo. Quem abençoa é Deus. E para Deus abençoar, eu devo estar de acordo com Ele, para que o meu coração não se aparte dele. Porque se o meu coração se apartar dele, como é que eu vou ser? Versículo 6, Jeremias diz assim, por que será como o quê? Como o quê? Uma tamargueira no deserto. Uau, que legal. Interessante. É aquela plantinha que só dá ali naquele lugarzinho.
E o que mais? Não sentirá quando vem o bem. Já viu aquelas pessoas que nada está bom para elas? Que tudo dá errado? Eu não sou adepto disso, mas dentro da igreja tem um povo que diz assim: hoje eu senti a presença de Deus. O que é? Alguns falam sobre presença de Deus. A pessoa sentiu uma alegria, sentiu uma paz, sentiu assim um ânimo, né? Sentiu assim uma força, uma energia. Aí a pessoa diz assim: a presença de Deus. Irmão, a presença de Deus você não sente. Deus está aqui. Se você sente ou não sente, arrepia, vê fogo, vê luz. Eu nunca vi anjo. Eu já vi algumas coisas, não vou nem te falar o que eu vi, para você não estar pensando também que você viu ou que você vai ver, né? Se Deus quiser que você veja, Ele vai te mostrar. Eu não baseio o que eu vi a minha fé. Eu baseio a minha fé no que eu ouvi. E é claro que Deus te mostra para comprovar que o que você ouviu está certo. Porque Jeremias, por exemplo, nesse capítulo 23 do seu livro, ele fala: quem esteve no conselho do Senhor viu e ouviu. Então Deus fala de duas coisas: ver e ouvir. Ele mesmo disse para Jeremias: Jeremias, o que você vê? O que Jeremias falou que ele estava vendo? Uma vara de amendoeiro. O que Deus falou? Viste bem. Então o que Deus estava mostrando, Jeremias estava vendo. Era uma vara, podia ser uma vaca, podia ser um carneiro, podia ser um cavalo. Ele estava vendo o que Deus estava mostrando, ele estava vendo. Então, se Deus te mostrar alguma coisa, você vai ver. Se Ele te mostrar, é a cadeira aqui ou a vassoura para lavar a igreja. Então, vida que segue, né, irmão? Ou o microfone para pregar, vida que segue. É isso aí que Ele está te mostrando. Vai lá, né? Vai lá fazer. Mas é brincadeira, mas é verdade. Tá? A gente fala brincando, mas é verdade. Aí, se Ele quiser te mostrar, Ele vai te mostrar. Se Ele não te mostrar, Ele vai te falar. O importante é que Jeremias está dizendo que a pessoa que ela aparta o coração dela do Senhor, ela não sente quando o bem ele vem. Tem pessoas que elas estão num culto, que tem gente que está lavando a alma, e a alma delas está suja, escura, igual a morte. Tem pessoas que queria ouvir o que você está ouvindo e nunca ouviu. E o que você está ouvindo, ao invés de fazer você se sentir bem, você se sente mal com o que você está ouvindo. Porque você pensa que o que está sendo falado com você não tem importância nenhuma. Por exemplo, lembra daqueles 2 discípulos em Lucas 24, que eles estavam no caminho de Emaús? Com quem que estavam conversando? Mas eles pelo menos sentiam que era ele? Não. Por quê? Porque eles estavam cheios de frustrações, escutando o que as pessoas tinham dito, mas não deu ouvidos ao que Jesus falou. Por isso que Jesus disse assim: ó nécios e tardios de coração para crer no que tudo diz as Escrituras, começando pelos profetas, salmos, e Jesus foi citando o livro. Mas eles ouviram o que Deus falou? Não. Eles ouviram algumas pessoas dizer assim: nós vimos ele, mas ele desapareceu, sumiu. Pois é. Por que ele não sentiu quando Jesus estava lá? Por que tem pessoas que não sentem o momento, a hora, a situação, a condição? Por que a pessoa não sente? Porque ela está apartada do coração do Senhor. Às vezes, um dia, essas orações de sexta-feira podem te fazer falta. Mas quantas pessoas não sentem nem falta
da oração. O culto que você não foi, um dia pode fazer falta, mas você não sentiu que era o momento, que era a hora de ir. Às vezes vai te fazer falta. Só que quando a pessoa aparta o coração dela do Senhor, ela perde a noção das coisas boas. Você vê que Davi, por exemplo, quando alguém convidava ele para ir na casa do Senhor, como é que Davi se sentia? Alegre. E ele ia para a casa de Deus alegre, aquele era o momento. Aquela era a hora. Agora você vê a diferença de Davi para Saul, né? Quando Deus não falou mais com Saul, o que Saul foi fazer? Foi consultar feiticeiro, adivinhos. Ele não sentiu mais. Quando a gente se aparta de Deus, irmão, a gente se isola. Você vê aqui que ele diz, antes morará nos lugares desertos, secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Olha para cá. Você já viu Marcos capítulo 5, aquele chamado Gadareno, o homem de Gadara? Já viu? Onde é que ele morava? Num cemitério, né? Nos sepulcros, cortava com suas mãos, seus braços, seu corpo com pedras, fazendo mal a si mesmo. É um lugar normal da pessoa viver? É normal, irmão. Igual hoje, tem muita gente aí na rua, atrás do trio elétrico, pulando, samba, aquela coisa. É normal? Para quem está longe de Deus é normal. É o lugar de ficar, é aquele. Aquele é o lugar. O cara que está lá na rua, se enchendo, se drogando, para ele aquele é o lugar que ele deve estar. Como era para aquele homem, o lugar está ali no meio da morte, no meio, isolado. Você vê, por exemplo, que aquele camarada disse assim, nós já pegamos ele, prendemos com corrente, amarramos, ele quebrou tudo, por fim nós largamos para lá. Tem gente que às vezes prefere, pastor, eu não me envolvo, eu não entro no meio de nada, eu quero ficar só no meu canto, eu não quero ninguém, não quero saber desse negócio de família, amizade, nem coisa nenhuma, não quero saber nada disso, quero só viver minha vida. Pois é, aquele homem de Gadara também era assim. Ele tinha família, ele tinha casa, ele tinha lugar, tanto é que quando Jesus vai lá e liberta ele queria seguir Jesus, Jesus disse, volta para os seus. Ele tinha um lugar. Mas aonde que ele estava vivendo? Tem marido que sabe onde é que ele deveria estar. Tem mulher que sabe onde que ela deveria estar. Tem pessoa que sabe aonde deveria estar. Só não está. Por quê? Porque não ouve o que Jesus diz. Se ouvisse o que Jesus diz, saberia onde deve estar. Porque aquele homem, ele obedeceu Jesus e voltou por onde ele nunca deveria ter saído. Lá da casa dele, do lado dos seus. E contando para os seus como Deus é bom e tem misericórdia da gente. Pois é, essa deveria ser. Por isso que ele diz no versículo 7, para a gente poder terminar aqui, que ele diz assim, bendito o varão, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é quem? É o Senhor. Como é que vai ser a vida dessa pessoa? Como é que eu sei que eu confio em Deus? Como é que eu sei que eu estou esperando em Deus? Eu estou aguardando nele? Como é que eu sei? O versículo 8, Jeremias diz aí, só para a gente terminar. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Você anda preocupado? Pastor, eu não tenho medo não, só tenho um receio. É a mesma coisa. Pastor, não me preocupe não, só estou com receio de que alguma coisa, sabe, eu não estou me sentindo assim. Pastor, eu estou sentindo assim que esse negócio, eu estou sentindo que vai acontecer uma coisa ruim.
E eu estou preocupado. Tem uns pregadores aí. Estão mandando as pessoas comprar comida. Tem gente comprando, irmão. Ué, pastor, não é bom precaver? Por quê? Receio. Pode ocorrer, pode acontecer. E se não acontecer? Ora, irmão. Olha para cá. Só te falar uma vez. Quando Israel saiu do Egito, tinha comida para 40 anos? Quando acabou a comida, o que Deus fez? Mandou maná do céu. Se acabar e a sua confiança estiver em Deus, Deus enviará, porque o céu ainda existe e Deus ainda está lá. Ei, manda, por que eu vou ter receio? E ficar no sofá de pai assombrado, irmão. Nós temos um Deus, nós não temos uma religião, nós não temos um amuleto. Nós temos o Criador, Ele cria. Se não existe, Ele cria. Eu não preciso ter receio de nada. Eu devo estar tranquilo, sereno. Eu devo estar animado, alegre, esperançoso, de que hoje foi bom, mas amanhã será melhor. Por quê? Porque a cada dia eu vou melhorando. Você já leu o que diz Jó 36:11? Mas deixa eu terminar de ler aqui primeiro, eu vou lá em Jó com você. Ele diz assim, ó, não receará quando veio o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você não muda porque as coisas não estão como você queria, você continua. A maior raiva que o diabo tem do crente é quando o crente deveria estar chorando e ele está sorrindo, irmão. É quando você deveria, vou largar para lá que eu não quero saber de mais nada, para mim acabou. Você diz, não, Jesus, esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei com vergonha. Um pastor está com câncer, no estágio terminal. E a última sessão de quimioterapia, ele estava fazendo atrás do altar. Enquanto o pessoal começava o louvor, ele estava fazendo a quimioterapia para subir e pregar. É esse cara aí que está nisso aí, ó. Ele poderia estar em casa, ele poderia dizer, estou fora de combate, eu estou fazendo um procedimento. Ele foi fazer o procedimento na igreja, o pessoal foi com ele fazer lá, porque ele tinha que fazer o culto. Quantas coisas a gente muda, né, irmão? Quantas coisas a gente deixa de fazer, né, irmão? Porque as coisas não estão do jeito que a gente quer. A gente vai e muda. E a gente diz assim, mas Deus entende por que eu estou fazendo isso. Jeremias está dizendo, se a sua confiança está em Deus, a sua esperança está nele, você não vai se afadigar, você não vai deixar de dar fruto, você vai dar a mesma coisa que você sempre deu. Nunca mude por causa do mundo, o mundo é que tem que mudar. Nós somos instrumentos que influenciamos, nós não somos influenciados. É nós que influenciamos o mundo, não o mundo que nos influencia. Nós não temos que parar porque o mundo está fazendo. Tem gente que às vezes diz assim, quando eu cheguei no Pará, por exemplo, o pessoal falava assim, porque tem uma procissão, ninguém anda, ninguém muda, nós temos um culto também. Se o pessoal levanta para ir para a procissão, levanta para vir para o culto. Por que eu vou tirar o culto porque tem a procissão? Não, a procissão tem que acabar por causa do culto. Não quero que acabe, não estou falando, né, irmão? Não estou sendo radical aqui para acabar com as coisas. Mas eu não vou deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Porque se o outro não deixa para fazer para mim, por que eu vou deixar de fazer? Não, meu filho. Tem uma senhora que ela teve um câncer
Ela ficou 2 anos fazendo tratamento. Mas quando ela não tinha, ela ia no hospital fazer visitas. E quando ela passou a ter o câncer, ela disse assim, agora, Deus, eu tenho que fazer o tratamento. Ele falou, aproveita que você tem que fazer o seu procedimento e visita todo mundo. Ela passou 2 anos fazendo procedimento e visitando todo mundo. Um dia Deus falou para ela, procura o médico e manda ele fazer outro exame que você está curado, você não vai precisar fazer mais nada. E sabe por que você está curado? Porque você não deixou de fazer quando você tinha um problema, o que você sempre fez. Quantas coisas você está deixando de fazer? Porque alguma coisa não deu conforme você queria. Por isso, para encerrar, Jó 36, versículo de número 11, diz assim, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias. De que forma? Em bem. E os seus anos? Então diga assim, a cada ano que passar, eu vou ser melhor. A cada ano que passar, vai ficar melhor.